Não quero nada. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem em moral. Tire-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem em conquistas das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos. Se tem a verdade, guardem-na. Eu sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, eu sou doido, com todo direito a selo, viram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano, tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos ir juntos? Não me peguem no braço. Não me peguem no braço. Eu não gosto que me peguem no braço. Eu quero ser sozinho. Eu já disse que sou sozinho. Ah, que maçada querer que eu seja da companhia. Deixe-me em paz, deixe-me em paz. Eu não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, eu quero estar sozinho. Ai de mim, precisa sempre um gemido grego para começar esse programa. Provocações de novo. Atenção, hein? Atenção. Vejam essa frase. É claro que o mal existe. O que talvez a gente possa pôr em dúvida é se existe o bem. Frase de um filósofo pernambucano, professor de teologia, filho de pai militar católico e de mãe judia, mas não praticantes. Estudou o papel da religião na literatura de Dostoiévski, escreveu a respeito. É claro que com esse mix religioso em torno, tinha de escrever também sobre Kafka, escreveu. E menos acadêmico e mais informal, escreve também sua coluna no jornal Folha de São Paulo. Aliás, dizem que de bom humor é desses capazes de escrever que Jesus Cristo era um cabra macho. Vamos ver se ele fala como escreve. Ele é Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé. O homem é uma experiência que não deu certo? Acho que não dá para dizer, porque a gente não sabe o final da história do homem. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, há um risco de não dar certo. Como é que você definiria o homem? O homem e mulher juntos, no sentido de espécie? Aproveite. Eu acho que é um tipo de animal que carrega o cadáver nas costas a vida inteira. Porque sabe mais do que deve e menos do que precisa. Repete. Eu acho que uma forma de compreender a condição do homem, o que é o homem, é pensá-lo como um animal que carrega o cadáver nas costas o tempo inteiro. Porque a gente sabe da morte, tem consciência da finitude, e eu imagino que isso deve ter sido um estresse enorme para nossos ancestrais. E dá para aproveitar a vida pensando nisso? Então, eu acho que a gente não pensa nisso o tempo inteiro, ou quando pensa, o afeto não vem à consciência o tempo inteiro. Entendeu? É uma razão de otimismo isso. A vida é uma causa perdida, então? Então, aí que tá. Eu acho que não dá para dizer que seja plenamente uma causa perdida, mas eu acho que pensar que talvez seja pode ser muito pedagógico. A felicidade é uma ideia velha? Acho que sim. Acha? Tira o achismo. Velha. Sabe que isso é vício de professor que estuda muito, né? Fica o tempo inteiro, sabe esse papo de ciência? Tende a ser, provavelmente, não sei o quê. Mas o professor sabe da Clarice Lispector que pergunta, afinal, ser feliz para conseguir o quê? Viver mais, ser mais feliz, sei lá. Agora, uma pergunta simples. O que é a vida? Olha, eu acho que a vida é um acidente da matéria, se não existir Deus nenhum. A consciência é uma tentativa de resolver esse acidente da matéria. E a vida, no caso do ser humano, é você ficar o tempo inteiro buscando significado para enfrentar a possibilidade de que seja um acidente da matéria. Que é um professor, hein? Os alunos ouvem isso e saem pensando o quê? Com essa provocação didática
não ao ponto de entender brechtianamente o que você fala. Olha, eu acho que alguns alunos entendem. Se os alunos entenderem, pelo menos em parte, o que você está falando, ou se você conseguir gerar um estado de inquietação, eu acho que já fez o papel de professor. Já basta, né? Acho que sim. Você é dos que consideram o suicídio uma indignidade moral? O suicídio com raciocínio à la Dostoiévski, por exemplo, à la O Sonho de um Homem Ridículo, né? Um suicídio daquele tipo, nessa chave, eu acho que o suicídio como um ato de liberdade, o suicídio como uma construção de que você é mais corajoso e melhor do que os outros, eu não acho que é uma indignidade moral, eu só acho que é uma bobagem mesmo. Então vamos à poesia. Fazes falta, ó sombra fútil chamada gente, ninguém faz falta. Sem ti tudo correrá sem ti. Serás lembrado apenas 2 vezes, quando faz anos que nasceste e quando faz anos que morreste, e mais nada, absolutamente mais nada. Pessoa, a culpa é necessária, Pondé? Eu acho que sim, é necessária, porque, primeiro, uma pessoa que nunca sente culpa, pelo menos quando eu tive chance de conviver, ou acho que todo mundo, quando tem chance de conviver com alguém que não sente culpa, está perto de conviver com um monstro. Eu acho que a culpa é um dos elementos fundamentais de qualquer experiência moral. Eu não acredito em experiência moral sem culpa. Acho que é uma mentira. Pergunta de Anatole France. Como pensar que as ideias religiosas são essencialmente moralizadoras se a história dos povos cristãos é feita de guerras, de matanças e de suplícios? Eu responderia talvez com o próprio Dostoiévski, com O Sonho do Homem Ridículo, quando ele conta nessa história que o personagem, o Homem Ridículo, vai para aquele paraíso lá e ele se sente meio entediado, se sente meio mal, e à medida que aquele paraíso vai virando um inferno, ele descobre que ele consegue amar aquelas pessoas, porque justamente eles percebem que elas estão sofrendo. Então eu penso que a experiência moral e o amor só sobrevive num lugar onde tem sofrimento e mal. E o Celso Frateschi está fazendo O Homem Ridículo. Eu já assisti ele fazendo. O problema humano é mais do que apenas político e social? Sim. O problema humano, me parece, antes de tudo, moral. E eu acho que um dos grandes engodos da abordagem moderna, grosso modo, do século XVIII para cá, é a tentativa de resolver tudo no plano político. Quando você tenta resolver tudo no plano político, ou você vira um fascista sempre, ou você é, no mínimo, mentiroso. Você acha que estão resolvendo politicamente? Acho que não. Mas quando se tenta dizer que se resolve nesse sentido, quando se propõe... Vou te dar um exemplo. A ideia de que, na realidade, as pessoas amam de determinada forma porque existe uma ideologia política em ação. A ideia de que as relações entre pais e filhos são de determinada forma porque existe uma política em ação. Esse tipo de raciocínio que entende que tudo... Sabe Michel Foucault, por exemplo? Aquela ideia de que todas as relações estão permeadas de política e tal. Eu acho que quando isso é posto na mesa como argumento de solução, eu acho que ou você vira fascista... ou você é só um mentiroso. E você acredita que as pessoas admitem ficarem fascistas? Muito difícil. Eu acho que... São e não dizem e não sabem. Sim, meio que isso, assim. Principalmente, eu sinto cheiro de fascismo quando pessoas tentam fazer o mundo melhor, ou tentam consertar o ser humano, ou são muito preocupadas com a saúde. Ou seja, você está provocando de uma forma dizendo que o mundo é fascista. Eu acho que isso é um instinto, quase que um viés no nosso comportamento. A TV Cultura pode partir da manhã em diante, fazer uma pesquisa. Se quiser que eu faça, eu tenho condições, eu tenho personalidade para isso, eu tenho educação, eu tenho moral e conheço a maioria do pessoal daqui. Eu garanto e afirmo e assinto embaixo que não tem mais do que 5% de preto na rua pedindo auxílio para os outros. Não quero descredenciar os brancos, que todo mundo tem um direito, mas faz uma pesquisa com toda firmeza. Se tiver mais do que 5 pretos na rua, eu quero que me leva para forca. Eu não sou preto, mas me leva, eu, Aparecido Pedro Santo Mineiro. E minha identidade está aqui, pode tirar o número da minha identidade, pode levar para qualquer lugar. Mas não existe
mais do que 5 pretos na rua, 100%, não tem 5. O ser humano é agonia? Eu prefiro pensá-lo como agonia do que pensá-lo como um animal para a saúde. A barbárie tem o rosto humano. Ah, antes de tudo, humano. A modernidade é uma filha ilegítima do conservadorismo. Eu acho que a modernidade é, antes de tudo, uma filha ilegítima da tradição cristã. Fala um pouco mais sobre isso. A grande parte dos valores que animam a modernidade na sua visão utópica, na sua visão de solução de problemas, é na realidade uma herança direta da ética do cristianismo, do amar ao próximo, do ser solidário, do pensar no grupo, nesse sentido. Então, grande parte da ética secularizada que domina o cenário moderno tem a sua raiz no cristianismo. E aí, me parece, muitas vezes, que os homens modernos, eles têm uma relação com o cristianismo assim, que é uma relação do tipo, eu odeio meu pai, mas no fundo eu sei que sou filho dele. Jornalista tem ética? Eu acho que jornalista tem ética como todo mundo e sofre e tem uma situação de trincheira muito mais radical, porque jornalista tem poder. Todo mundo que tem poder tem estresse ético. E nesse sentido, eu não acho que o jornalista não tem ética. Isso sem entrar numa discussão sobre ética, hein? Porque se a gente for definir ética aqui, talvez a gente produza mais 5 definições, do ponto de vista da história da filosofia. Mas falando assim de chofre, eu diria que no caso do jornalista é um drama maior, porque o jornalista tem poder. E você acredita que os jornalistas do Brasil atuam com essa ética? Eu acho que às vezes sim, a maior parte do tempo. Me parece que, apesar de que se discute muito ética em termos de jornalismo, me parece que o jornalismo é muito mais dominado, pelo menos até hoje, por uma certa formação de que o jornalista seria o braço armado da democracia e da consciência. Então, nesse sentido, quando você é formado dessa forma, você acaba pensando que a ética é seu esqueleto. Você não precisa nem preocupar, você respira eticamente. Se você acha que você é o braço armado da liberdade. É um poder paralelo? Ah, sim. Às vezes nem tão paralelo, sim. O talento é que cada um nasce com um. Ou para cozinhar, ou para arrumar, ou para escrever, ou para falar, ou para pensar, ou para olhar, né? O cara tem uns bons olhos, ou tem uns olhos bonitos, né? Agora, o talento é uma coisa, eu não sei, acho que todo mundo tem o seu. Prefere, digamos assim, um momento onde a vida vê assim um beijo, uma trepada, sei, uma coisa assim, um corpo a corpo com o destino, assim, ou você prefere uma vida pensada ou essa vida vivida? Olha, eu trabalho com pensamento, porque eu sou um filósofo, escrevo jornal, escrevo livro, dou aula, então é claro que eu trabalho com pensamento. Mas o lugar onde eu estou, quando eu estou fazendo isso tudo, é mais o primeiro lugar que você definiu, não a vida pensada. Para mim, a vida é muito mais o beijo, a trepada e um filho doente. A vida vivida. Sim. Um momento. O que é hoje a biotecnologia para a Igreja Católica? A biotecnologia para a Igreja Católica é um pesadelo que traz à tona o tempo inteiro a condição adâmica de querer estar no lugar de Deus. Meu Deus, que provocação, hein? Eu sou uma menininha com um negocinho rosa na cabeça. O capitalismo já sabe quanto vai lucrar a biotecnologia? Eu acho que não dá para saber o quanto vai lucrar, mas a ideia de que aqueles que são a favor das pesquisas biotecnológicas, de que o que está em jogo é simplesmente uma fronteira da saúde humana, eu acho que aí é um pensamento de uma menina com uma coisinha cor-de-rosa na cabeça. Quer dizer, a biotecnologia e a pressão para a liberação dela seguramente vem armada de um enorme interesse do capital. Mas curioso, você concorda então, digamos assim, que o mundo está um pouco deteriorado, qualquer lugar que se olha ele fica feio, que o governo, a religião, a indústria sempre tem medo um pouco da inteligência, prefere ficar com os miseráveis, que sabe que os miseráveis não vão resolver tão logo as coisas deles, né? Então a estupidez dos arquitetos, a estupidez dos jornalistas, a estupidez dos intelectuais, a nossa estupidez, tudo deixa o mundo meio
como um cenário para o teatro, né? O cenário do mundo, o mundo é o cenário para o teatro, um teatro onde todos nos odiamos e certamente somos tantos que vamos nos atirar num abismo, certamente, né? Eu acho assim, eu acho que o mundo sempre foi feio. Eu acho que, na realidade, a beleza, a bondade, a generosidade são maravilhosas exceções. E quando elas acontecem, qualquer pessoa que já viu isso sente como se estivesse diante de um milagre. Você chora? Sim. Por quê? Eu choro, às vezes, de saudade de pessoas que eu não vi mais, eu choro de saudade de situações e eu choro, normalmente, quando eu tenho a impressão que eu estou diante de um milagre, assim. Quando o mundo quebra sua ordem miserável. Ou seja, quase nunca. Raramente. Tá. Você chora diante da beleza? Sim. Você é um chorão. Quase nunca, mas sim. Bento XVI teria sido uma tentativa da Igreja Católica de ficar up-to-date com a era Bush? Não, acho que não. Eu acho que, sem pensar em grandes processos históricos, uma espécie assim, de Hegel paranoico e achar que tem todo um movimento histórico no mundo, coisa que eu não acredito, eu acho que o Bento XVI, na realidade, ele é uma continuidade de João Paulo II, e uma continuidade que vem depois do Concílio Vaticano II, que é reequilibrar o processo de modernização na Igreja, no sentido de fazer críticas à posição moderna. Mas nem chegam aos pés de João 23. João 23 é alguém que está numa outra posição, no início do olhar que a Igreja dá para a modernidade, e que se pergunta, a gente não tem que abrir as janelas da Igreja? Né? Deixar o ar entrar? O próximo Papa haverá de ser negro como Barack Obama? Olha... Essa risada é provocadora. É porque, normalmente, as pessoas que estudam muito a história da Igreja e tal, costumam dizer assim, olha, a Igreja você nunca prevê. Você nunca prevê porque a Igreja... Primeiro, é meio que a única instituição que tem 2000 anos, mais ou menos, funcionando. Ou seja... É absolutamente previsível. Não. É previsível, se assim, prevê tudo na Igreja. Mas a gente erra muitas vezes, porque assim, quando veio o João Paulo II, em 78, 79, se você fosse avaliar pelo andar da carruagem, você ia achar que talvez a Igreja continuava no seu movimento de convergência com a modernização. E quando você está diante de uma instituição que tem 2000 anos e que ela se vê diante da eternidade, você é desse tamanho diante de uma instituição como essa. É só falar em camisinha, em aborto, essas coisas que eles estão absolutamente certos que eles deveriam atuar, não querem atuar. Não querem atuar fazendo o aborto ou não querem atuar vendendo camisinha? Porque assim, se você pega o caso da camisinha, por exemplo, é que o discurso da Igreja acaba sempre sendo um discurso que mescla uma idealização gigantesca do ser humano. Veja, o que seria ideal para combater a AIDS do ponto de vista da idealização? Antes de tudo, seria você casar virgem, né? Você nunca ser infiel no seu relacionamento, e aí a camisinha seria quase desnecessária. Como o ser humano não é esse ser humano... O cacá é assim. Alguma coisa assim, né? Não sei, mas assim, um ser humano que fosse assim não ia precisar da camisinha. Então, por isso que eu quero dizer que, ao mesmo tempo, ela é extremamente idealizadora da imagem do ser humano, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é o seguinte, o ser humano, o homem e a mulher, não pegam AIDS se usar camisinha, mas quando a promiscuidade é muito alta, provavelmente isso não vai ajudar de forma nenhuma a combater a AIDS. Então, por outro lado, a Igreja ela é idealizadora, mas ela tem um olhar para o ser humano que às vezes é muito concreto. Ou seja, previsível. Eu não acho que ela é imprevisível, eu fico assustado. Não, eu acho que é imprevisível dizer quem será o próximo Papa. Entendeu? Você é uma enguia, você. Sim. Você é uma enguia, não dá para segurar você, né? Tá bom. Assim. Digamos o seguinte, Conde, que você tivesse um momento que não deixaram você falar uma coisa que você queria falar. É difícil, porque você fala sempre onde quer. Mas digamos que um momento você quis falar e não conseguiu. Então, para a gente terminar a entrevista, isso aqui é uma liberdade que tem esse programa. A gente pode falar o que quiser, ninguém assiste também. Mas pode falar o que quiser. Isso ajuda a ser livre, manda né? e-mails, tal. Olha para aquela câmera Sim. E encerra a entrevista do jeito que você quiser, falando o que você quiser. O que eu gostaria de dizer e nunca disse? Posso falar? Então, é o seguinte, acho uma pena que
se perca tanto tempo na vida acadêmica e na vida intelectual, tentando afirmar o que todo mundo acha que é legal para você ter muitas fãs. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Agora fotografa, não sairá nada no jornal, a não ser que você morra.